Olá, você está em mais um programa Simples e Objetivo. E o assunto desse sábado é sobre tudo o que aconteceu depois das eleições do segundo turno. Nós estamos hoje com o nosso querido convidado, que já tem uma cadeira cativa aqui nesse programa, que é o Renato Morgado, consultor político. Ele está em Brasília, mas nós vamos falar com ele diretamente de lá. Ele vai nos falar sobre todas as coisas que aconteceram essa semana, sobre o que tem sido fake news, o que tem sido decisões do TSE, do STF, sobre a transição de governo, o que tem acontecido nesse período agora, sobre as manifestações que têm ocorrido por todo o Brasil. E espere aí, assista esse vídeo até o final, tá? Esse programa tá imperdível e eu tenho certeza que você vai gostar, porque tá com assuntos muito, muito quentinhos. Renato, muito obrigada por ter aceito esse convite, mais uma vez. Eu te agradeço mesmo, você sempre muito solícito, sempre pronto, né? A todo momento para nos atender. E vamos lá, vamos que eu vou te dar uma pressionada por aí, à distância. Muito boa noite, minha querida amiga. É sempre um prazer estar no seu programa. Um programa muito bem assistido. Os seus telespectadores são de primeira linha e eu tenho certeza que eles sempre procuram o seu programa por ter notícias fresquinhas, verdadeiras e por seguir sempre a questão da família, da igreja, do respeito aos cultos, em suma. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Na verdade, o programa, né, igual eu já falei, acho que no dia que você veio aqui pessoalmente, ele é um programa apartidário, né? Não tem partido, mas a gente tem os nossos valores, nossas convicções, né? E, obviamente, o telespectador também, que nos assiste, ele também tem os valores deles, né? A gente não tem como mensurar, né, se votou no Lula, se votou no Bolsonaro, mas a gente hoje está querendo esclarecer, porque muita gente que está nos assistindo está com dúvida. Por que toda essa movimentação? Por que o Brasil está assim? Por que existem tantas pessoas nas ruas? Por que tantos movimentos? Até ontem eu estava vendo no Twitter sobre essa questão, porque as pessoas estavam apelidando as manifestações de antidemocráticas, né? Mas eu até comentei lá no post, eu falei assim, gente, não é uma manifestação antidemocrática, o poder emana do povo. Se o povo está nas ruas, é porque ele é o dono do poder. E ele, né, decidiu que vai lutar até o fim para que as coisas sejam esclarecidas nesse momento, nessa fase que está, após o segundo turno. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que está aí, né, o que tem ocorrido em Brasília, está tendo também manifestações por aí? Sim, sim, as manifestações estão acontecendo em todo o território nacional, muito embora sendo consideradas pela grande mídia como manifestações antidemocráticas, mas é engraçado, né? Todas as vezes que o povo vai às ruas de uma forma ordeira, pacífica, com o verde e amarelo, hoje em dia é considerado antidemocrático. Tivemos no início o fechamento das estradas federais, né? E logo depois a população, praticamente no dia de finados, efetivamente foi às ruas, né? Aí, mediante um pedido do presidente da República, que de uma forma muito tranquila, porém me pareceu também uma forma muito sem graça, solicitou a desocupação das estradas pela questão econômica do país, pelo direito de ir e vir da população, mas, ao mesmo tempo, elogiou o fato do povo estar na rua, né? E Eu o vi, povo tem eu estado na achei o rua. discurso dele assim bem triste. Ele falou assim como vocês, eu também estou triste, mas a gente não pode deixar o Brasil parar, né? E assim, achei coerente, achei sensata a forma como ele colocou. Ele não incentivou que as pessoas, né? Incitou a que as pessoas estivessem ali. Eu estava vendo algumas manifestações anteriores em outros governos e que a esquerda quebrava, dilapidava patrimônio, acontecia várias coisas, né? Pelo que eu vi até agora, né? Não teve isso, né? Não teve nada, nenhum patrimônio quebrado, nada destruído. As manifestações estão pacíficas. É isso mesmo, né? Não sei se você ouviu alguma coisa por aí. Pequeníssimos
sim, pequeníssimos incidentes, Kelly, principalmente com relação aos caminhoneiros que estavam nas estradas. Pequeníssimos incidentes, né? Agora, muito mais recentemente, quando houve a desocupação, na grande maioria dos lugares, inclusive aí em Palmas, na ponte da entrada de Palmas, a desocupação foi tranquila, foi pacífica, correu tudo, a polícia também cooperando, mas alguns incidentes aconteceram, principalmente aquele atropelamento que houve no interior do estado de São Paulo, onde parece que até uma criança foi atropelada. Eu não cheguei a E acompanhar. incidentes, incidentes muito pontuais, né? A pessoa está presa, em suma. Mas eu sinto que a população vai continuar nas ruas, Kelly. A população vai continuar e a população tem preferido estar na frente de quartéis do Exército, né? Aí muita gente questiona. Me diz uma Não, coisa, mas sim, assim, por favor. na sua visão, o que a população espera? Kelly, eu costumo brincar o seguinte, e você é advogada como eu, então você vai até entender essa pequena analogia que eu vou fazer. O advogado pode pedir absolutamente tudo nos autos. Tudo. Qual é o limite? O juiz. O juiz na interpretação da lei, do processo, do direito, o juiz é que limita o advogado, o Ministério Público, o defensor, as partes. O juiz é o grande comandante do processo. O juiz que tem que ser imparcial, ele é o grande comandante do processo. Mas ao advogado é permitido pedir tudo, até os maiores absurdos. Eu costumo brincar que ao povo também é permitido pedir tudo. Tudo. Mesmo coisas que não vão acontecer, do tipo intervenção do Exército, artigo 142, né? Que o Exército tome atitude, que o presidente Bolsonaro tome alguma atitude fora da Constituição. Ao povo é permitido pedir tudo. Onde é que é o limite? O limite é a ordem institucional, é a lei, é a Constituição. E espera-se um líder, como o presidente Bolsonaro tem sido. Um líder. Kelly, o presidente Bolsonaro foi acusado desde o primeiro minuto, no início do seu mandato, em 2018, de ser uma pessoa preconceituosa, de ser um ditador, de ser uma pessoa que, na primeira oportunidade, iria rasgar a Constituição, o que, na verdade, ele nunca fez isso. Muito pelo contrário. Eu acho que o seu telespectador sabe muito bem quem tem rasgado a Constituição, quem tem aplicado censura, quem tem mandado prender até pessoas fora da competência da autoridade judiciária. Jamais foi o presidente Bolsonaro. Então eu sinto que um pouco do sem graça do presidente Bolsonaro, e pela tristeza, óbvio, pela tristeza, porque todos nós esperávamos que ele conseguiria ganhar no segundo turno, se preocupar com a administração pública brasileira, se preocupar com a população até nesse aspecto. A economia não pode sofrer, sabe? As pessoas têm o direito de ir e vir. Então, essa é a grande preocupação do presidente E ele Bolsonaro. fechar o governo dele também com essa impressão pacífica mesmo, né? Que o que foi. Porque não adianta ele. Faltam, sei lá, 2 meses e pouco, 2 meses, né? Menos de 2 meses. E aí chegar em 31 de dezembro, 1º de janeiro, para passar a faixa presidencial, e aí o Brasil está um caos, né? Mas, assim, ainda voltando no assunto da intervenção federal, sei que tem os requisitos lá e tudo, e que a gente sempre vê que a população é o que ela tem buscado, né? Para que analise todo o processo eleitoral e tudo que aconteceu, todos os burburinhos que a gente ouve por aí, né? Mas essa intervenção federal, você acha que é possível? É cabível? Kelly, veja bem, a população menciona sempre a questão do artigo 142 da Constituição. Em resumo, o artigo 142 ele traz o início das competências das Forças Armadas,
As Forças Armadas é a força institucional, não de um governo, mas da nação brasileira, do Estado brasileiro, do Brasil como país, para assegurar a lei e a ordem em todo o território nacional. Qual seria o problema do artigo 142? O primeiro, ele nunca foi usado, o que não seria tanto um problema, mas não existe jurisprudência com relação a isso. Nunca foi usado, nunca nenhum presidente da República ou nenhum poder da República usou do artigo 142 da Constituição. Tipo assim, E ouvindo o nosso grande... É um artigo que tem uma possibilidade, uma ferramenta que foi criada na Constituição, mas que nunca teve sua aplicação. Nunca foi aplicado. E ouvindo também o nosso grande jurista constitucionalista, o doutor professor Ives Gandra Martins, em que foi perguntado muitas vezes sobre esse assunto, ele respondeu de uma forma muito categórica. Olha, no meu entendimento, do professor Ives Gandra, o artigo 142 ele tem que ser usado, se for usado, de uma forma pontual. Não é um artigo que abre, por exemplo, uma intervenção federal, a assunção das Forças Armadas ao comando do Estado brasileiro, não é nada disso. Uma hipótese. O Poder Judiciário toma uma atitude visivelmente inconstitucional. O presidente da República pode usar o artigo 142 pontualmente nesta decisão e o Exército vai fazer com que a situação volte à normalidade constitucional. Ponto. Depois disso, o Exército volta para os quartéis e a administração continua normalmente. Então, não é um artigo que daria, digamos assim, amplos poderes ao presidente da República ou ao chefe de algum poder. Não é isso. Não é isso. A Constituição não diz isso. Outro ponto, Kelly, como eu já me referi e você também mencionou, o presidente Bolsonaro, desde o primeiro instante, ele sempre respeitou o que ele mesmo costumou dizer e fala até hoje, as 4 linhas da Constituição. Então, eu acho muito pouco provável. O que significa essa expressão de 4 linhas da Constituição? Que eu não consegui entender, não. O que é essas 4 linhas que o Bolsonaro tanto fala? Um exemplo. O presidente apanhou nos 4 anos de governo dele, que está se encerrando agora no dia 31 de dezembro. Ok? O presidente nunca censurou nenhuma rádio, nenhuma televisão, nenhum jornal. O presidente nunca pediu a punição de qualquer jornalista. O presidente nunca fechou nenhuma rádio, nenhuma televisão ou nenhum jornal. O presidente reclamava, sim, ao vivo, nas próprias rádios, nas próprias televisões e nos próprios jornais. O presidente nunca usou de uma inconstitucionalidade para ter alguma vantagem no seu governo. Uhum. E o que nós estamos assistindo hoje? A censura. A censura, minha querida amiga, e o nosso telespectador. O telespectador, com toda certeza, o seu telespectador já está sentindo isso de uma clareza muito grande. Quer ver um exemplo? O programa Pingo nos Is. Eu não estou aqui fazendo propaganda desse programa no seu programa, Kelly. Não. Mas a Jovem Pan está sendo severamente censurada. A Jovem Pan já exonerou, já mandou para casa jornalistas do tipo do Fiuza e outros, mais o Coppola, outros, o Antunes, e dessa forma ela tem calado os jornalistas. Hoje, os jornalistas ditos conservadores estão com medo, estão receosos, estão medindo palavras. Isso não partiu do presidente da República. Pasmem, telespectador, isso tem partido do Poder Judiciário brasileiro. Que não deveria, né? Inconstitucionalmente. Não deveria. Não deveria ter fazer essa interferência, mas... Você sabe melhor do que eu que não deveria. Então, esse é o grande problema. Mas aí, voltando às manifestações. O povo pode pedir tudo, minha querida amiga.
O povo pode pedir tudo. Agora, a Constituição é o nosso grande parâmetro. A Constituição brasileira é a nossa linha limítrofe da legalidade para a ilegalidade. Nesse aspecto, eu tenho certeza, o presidente da República não tomará nenhuma atitude inconstitucional. Tá, e só me fala uma coisa, esse procedimento, que eu estudei já tem um tempinho, mas, por exemplo, em caso de intervenção federal, quem aprova a intervenção, determina o chefe do Poder Executivo, mas quem aprova seria o Senado? O Congresso? Por exemplo, um estado de emergência, um estado de sítio, um estado de calamidade, né? O estado de sítio, o presidente ele emite o decreto e o decreto tem que passar pelas duas casas do Congresso Nacional, tanto pela Câmara como pelo Senado, ambas as casas. Federal? Aí nós teríamos a mesma coisa. A mesma procedimento, a mesma tem que coisa. passar pelas duas casas. Um exemplo. Exato. Eu vou lhe trazer um exemplo assim bem, bem próximo de nós. Você se recorda na intervenção que houve no estado do Rio de Janeiro? Sim. A segurança pública estava em frangalhos, as finanças públicas estavam... Exatamente, o Exército foi, ele assumiu parte do comando do Estado, a parte da segurança pública, mas na época do governo Michel Temer. Mas isso, o decreto partiu do presidente da República e foi aprovado pelo Congresso Nacional. Existe, a Constituição determina essa aprovação. Não é um ato unilateral do presidente da República. Sim. Entendeu? O Congresso Nacional tem que participar da responsabilidade. Aí que iam chamar ele de fascista, né? Se fosse um ato do próprio presidente da República somente. Pois é, já falam várias coisas, né? De arbitrariedade. Mas por quê? Por que o Congresso Nacional é chamado a participar, Kelly? Porque um decreto desse, ele é muito sério. Ele retira, por exemplo, do governador, como aconteceu no Rio de Janeiro, a administração, no caso, da segurança pública, como foi lá. Já não era da responsabilidade do governador o comando das polícias militares e do corpo de bombeiro estadual, e sim do Exército, do interventor, entendeu? Outra consequência, no período da vigência de uma intervenção federal, o Congresso Nacional não pode modificar a Constituição, não pode haver votação de emendas à Constituição, entendeu? Porque é considerado um estado de exceção uma intervenção. Então, como é que fica a questão da aplicação dos direitos fundamentais? Direito de ir e vir, esses direitos mesmo que estão lá no artigo 5º. Eles também são suspensos? Exatamente. Não são suspensos, mas pela questão da intervenção, o interventor pode declarar, digamos assim, uma espécie de lei marcial, a partir de determinada hora a população não pode sair de casa, entendeu? E isso acaba sendo, eu não digo um cerceamento, mas uma mitigação do direito uma restrição, exato, do direito de ir e vir. E não só do direito de ir e vir, então, né? Dos direitos fundamentais no total, né? No geral. Né? Dos direitos fundamentais, exatamente. Sim. Então, no período em que estiver vigendo a intervenção, alguns direitos não é que sejam suspensos, mas são mais controlados e são mais restritos. Isso pode acontecer. Estou com medo, confesso para você. Dá um medo na gente, né? Porque como a gente nunca viveu isso, a gente não sabe até que ponto tudo isso vai, sei lá, vai refletir diretamente na gente. Eu diria a você e aos seus telespectadores que eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho para mim, opinião minha, de que até o dia 31 de dezembro, quando termina o mandato do presidente Jair Bolsonaro, nós não teremos isso. Com relação ao novo governo, aí a gente tem que ver o que vai acontecer, né, minha amiga? Mas então vamos ver, então, chega de manifestações, vamos ver como é que está essa questão da transição de governo. Eu ouvi dizer, né, e assim, pesquisando, até mesmo porque o Gilson é jornalista, né, acaba que ele compartilha muita coisa comigo. E ele falou assim que a equipe, né, de transição, né, está encabeçada pela Gleisi Hoffmann,
e pelo Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito. Isso, né? Como que tá essas negociações? Porque eu ouvi dizer que boa parte da bancada que apoiava Bolsonaro já estão apoiando o presidente Lula, presidente eleito. Como é que tá isso? Vamos lá, vamos lá. Em primeiro lugar, reclamaram que o presidente Bolsonaro não ligou para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o cumprimentando por ter ganho a eleição. De Eu vi alguma fato, coisa, o não presidente desejei boa Bolsonaro. sorte, não desejou boa sorte. Exato, o presidente Bolsonaro não ligou. Mas ele não foi o primeiro a fazer isso. Quando o presidente Bolsonaro, em 2018, ganhou as eleições, o então candidato Fernando Haddad também não ligou para ele. E isso acaba sendo uma questão assim de menos importância, tá? Um protocolo, um simples protocolo. Também reclamaram que o presidente Bolsonaro demorou muito para se manifestar após Ficou o em término do silêncio, né? segundo turno das eleições. Em verdade, ele ficou praticamente 1 ou 2 dias calado em reuniões e depois, de uma forma muito rápida, muito objetiva, como é de costume dele, ele aparentava estar relativamente sereno, tranquilo. Então, ali ele fez o discurso, digamos que manifestando a nação, entre linhas, aceitando o resultado das eleições, né? Eleições essas que foram muito tumultuadas, eleições que foram que tiveram o processo eleitoral muitas vezes interrompido, como tivemos o problema antes do segundo turno das inserções, e sempre a coligação do presidente Bolsonaro era a mais prejudicada. Então foi uma eleição extremamente problemática essa. Mas chegamos ao segundo turno, tá? O presidente não foi devidamente claro na forma como a imprensa, a grande mídia poderia achar, de aceitar o resultado. Mas, em tese, nas entrelinhas, ele disse que sim, ele autorizou naquele ato, por intermédio do ministro-chefe da Casa Civil brasileira, o início da transição, né? E ele, muito sereno, muito tranquilo, ele prometeu que até o final do mandato dele, ele cumpriria a atual Constituição. Nesse mesmo dia, Kelly e telespectadores, o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal e lá ele se reuniu com cerca de 4 a 5 ministros. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano do tribunal, o ministro Fux, que é ex-presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, e o ministro Fachin. E no final dessa reunião, o ministro Fachin teria manifestado à imprensa dizendo que a reunião foi extremamente cortês, civilizada, e disse que ali o presidente da República estava muito tranquilo, muito sereno, e teria aceito o fim das eleições e o resultado das urnas. Tá? Ato contínuo, telespectador, vieram as manifestações. As manifestações começaram com o bloqueio das estradas praticamente em todo o território nacional por parte dos caminhoneiros, e especificamente no dia de finados, a população foi às ruas, massivamente. Massivamente. Eu Sim. acho que todos nós acompanhamos isso. Eu peguei engarrafamento de quase 3 horas na Fernão Dias, em BH, porque tinha gente na pista, fechando a estrada, você não conseguia passar. Então, assim, foi bem coisa. Mas, assim, a manifestação do Bolsonaro, depois que ele viu tudo isso, essa movimentação, eu achei que foi bem coerente, bem, como que diz, sensata, né? Porque falou para a população que isso ia refletir de forma muito direta na economia, né? E que também ele, assim como a população, aqueles que votaram nele, estavam também tristes com o resultado, mas que isso não poderia refletir na economia e também não poderia tirar das outras pessoas o direito de ir e vir, né?
mas que continuassem com as manifestações, caso quisessem, mas de forma que não obstruísse as estradas, foi o que ele falou, né? Com Mas toda certeza, não foi exatamente mas isso. assim, Renato, você que conhece assim, mais de perto o presidente Jair Bolsonaro, você acha que isso é uma estratégia dele para alguma vir depois e conversar com a população? Não sei. Ele está muito. Não sei, eu não sei analisar ele, assim, como é que está essa situação. Porque com as manifestações, algo está acontecendo que a gente não está sabendo. Kelly e querido telespectador, eu de fato convivi com o presidente Bolsonaro durante praticamente todos os anos que eu estive na Câmara. O presidente Bolsonaro foi deputado federal durante quase 29 anos e eu estive trabalhando na Câmara dos Deputados praticamente nesse mesmo período. E o que eu posso falar para vocês? O presidente Bolsonaro, ele amadureceu de uma forma inacreditável. Ele não é mais aquela pessoa de arrobos, de palavras Sem ditas pensar, sem né? pensar. Não, exato. Não, não, não. Hoje, o presidente da República, o cidadão Bolsonaro é outra pessoa. Tanto que quando ele se manifestou pela segunda vez, ele estava mais à vontade, parece que no Palácio da Alvorada, um pouquinho mais triste, mais preocupado, onde ele teve a intenção, primeiro, de pedir que os caminhoneiros desocupassem as estradas, pela razão econômica, pela razão do direito constitucional de ir e vir da população. Isso já estava prejudicando muito a economia, Uhum. já estava o dia a dia do brasileiro. Ao mesmo tempo, ele agradeceu e, de uma certa forma, ele não incentivou, mas ele disse que a população tem sim direito de estar nas ruas. É livre a manifestação, né? A própria Constituição fala sobre isso. O cidadão, pela Constituição, é dono do poder. Ao cidadão cabe, pelo voto, eleger seus representantes, desde o presidente da República até o vereador no município, onde efetivamente a população vive. Então, o direito de ir e vir, o direito de manifestação, isso é um direito sagrado da Constituição. O povo brasileiro tem esse direito, Kelly e telespectadores. E não existe autoridade pública que pode cercear isso. Repito, também o povo tem direito de pedir o que ele quiser. O que ele quiser. Caberá à Constituição, a respeito às ordens, à legislação, à lei posta, balizar esses pedidos. Mas o povo é livre, ordenadamente, pacificamente, ele é livre para se manifestar a hora que ele quiser. E é exatamente isso que tem acontecido. Certo. Bom, para finalizar esse bloco, eu só queria entender, por exemplo, o Supremo lá determinou que caso isso não acontecesse, que foi determinada a prisão do diretor da PRF, não foi isso, né? Porque parece que ele estava, é como se ele tivesse sem pulso ali para poder mexer, desobstruir as estradas. Eu não sei. Minha querida Kelly, minha querida amiga advogada, colega de profissão, nós temos assistido a justiça brasileira desrespeitar a Constituição de uma forma muito clara e muito flagrante. O ministro Alexandre de Moraes, ele se arvora poderes que a Constituição não lhe concede. As eleições terminaram e, mesmo assim, ele, sim, determinou quase que a prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal, porque, pelas vistas do ministro Alexandre de Moraes, ele não estava se empenhando para a desocupação das estradas. O que, na verdade, não aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal, em todo o território nacional, conversou, orientou de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, tanto que os eventos de ilegalidade foram praticamente nulos. E o governo e os governos estaduais conseguiram a desocupação das estradas de uma forma muito pacífica. Mas a gente tem notado, minha querida amiga Kelly, que a justiça ela tem atropelado os outros poderes. Ela tem quebrado a harmonia dos poderes. Harmonia essa que a própria Constituição determina. O que vai dar isso, eu não sei lhe dizer. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. É.
A gente vai dar só um intervalozinho, mas a gente já volta, tá, Renato? Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta. E antes de passar para o Renato, eu quero fazer uma propaganda aqui com você da Indúbio Certificadora. Você que precisa de um certificado digital para sua empresa, tanto se você para sua empresa ou para a pessoa física mesmo, você é advogado ou precisa para fazer uma assinatura digital, procure a Indúbio Certificadora. Você vai conseguir fazer o seu certificado por videoconferência. Temos os melhores atendentes para fazer esse tipo de certificação para você. E eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Anote o número aí, é 639-9968-2112. Procure a Indúbio Certificadora e faça seu certificado. Renato deve estar vencendo o seu, né, Renato? Quase, quase. Eu te prometo que eu te procuro. Olha só faça com a Indúbio Certificadora, viu, Renato? Com toda certeza. Bom, Renato, vamos voltar a essa questão da transição, né, de governo. Como que estão as negociações aí com relação a isso? Você tem alguma informação com relação à transição de governo? Você acha que o Lula vai ter... Eu sei que eu já perguntei isso em outro programa. Acho que o Lula vai ter grandes dificuldades? Eu sei que você vai citar o negócio do ratinho lá. Vamos lá. Inclusive hoje, a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, com o vice-presidente da República eleito, o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, eles praticamente deram um pontapé inicial da transição. Ambos estiveram no Palácio do Planalto, conversando com o ministro-chefe da Casa Civil, que é a autoridade máxima do governo Bolsonaro, que vai intermediar a entrega dos dados do governo, né, a sucessão. E no finalzinho, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi recebido pelo presidente Bolsonaro e parece que eles conversaram durante um rápido instante. Mas digamos que foi o primeiro contato que o presidente Bolsonaro teve com a chapa que ganhou as eleições. A informação que eu tenho também é que no Congresso Nacional, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve com o relator geral do orçamento para ver as adequações e tudo, como vai se fazer com as promessas que o presidente eleito fez na campanha, aquela história toda. E algo muito, muito preocupante, minha querida amiga. Já se fala na quebra do teto de gastos, já se começa a falar na gastança do poder executivo, já se começa a falar no aumento dos ministérios, aumento de cargos, e isso é extremamente preocupante, porque nos remete a um passado muito recente, em que eu particularmente convivi muito de perto e vi como era feito o governo no Partido dos Trabalhadores. Cedia-se uma vice-presidência da Caixa Econômica, cedia-se para um partido ou outro uma diretoria do Banco do Brasil, outra diretoria da Petrobras, e isso ia levando forma ele consegue os aliados da base do atual presidente. Deputados e senadores ficam, digamos assim, com mais boa vontade na hora de votar as matérias de interesse do novo governo. O que eu posso dizer para você, e referindo à história da piadinha dos ratinhos, que eu posso até contar para você aqui, para os seus telespectadores. Apenas relembrando. Ele contou essa história, gente, num programa aí, e é só para vocês entenderem, que eu falei assim, se o Lula ganhar, ele vai ter dificuldade para governar, porque a base, né, é extremamente de direita, né? E aí ele contou essa piadinha, conta aí. Vamos lá. Eu vou me referir ao atual Congresso, ainda. Congresso esse que tem mandato até 31 de janeiro do ano que vem. Dezembro. Porque a partir... né? Não. O presidente Bolsonaro vai até o dia 31 de dezembro e o presidente Lula toma posse no dia 1, 2 de janeiro, no início de janeiro. Sim. Tá? Agora, o Congresso Nacional, o atual Congresso, vai até o dia 31 de janeiro de 2023.
E o novo Congresso, deputados e senadores, tomam posse no dia 1º, dia 2 de fevereiro do ano que vem. Entendi. Então, eu vou me referir à piadinha com o atual Congresso, tá bom? Rato não gosta de barco que está afundando. O que eu quero dizer com isso? Que ratinho gosta de lugar seco e com comida farta. Tá certo? E eu comparo muito os ratinhos aos políticos. Sem aqui nenhuma crítica, tá? É fato. Por quê? Porque rei posto, rei morto. Governo que terminou. O governo que vai chegar, aí vem os olhos, né? Meu Deus, o que vai sobrar para mim? Será que eu, como ratinho, vou ter mais queijo, vou ter mais cargos, vou poder nomear mais gente, o meu partido vai receber mais diretorias, mais isso, mais aquilo? Aí começam as Não nos concessões e iludamos. acaba que automaticamente você... Exato. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas seria assim como se você se vendesse, né? Você pode usar essa palavra totalmente, porque é exatamente isso que acontece. Tá? Por que eu me refiro apenas a esse Congresso? Eu tenho a esperança, querida Kelly e querido telespectador, que o novo Congresso, onde teremos uma bancada de senadores eleitos pessoalmente pelo presidente Bolsonaro, e onde teremos uma bancada de deputados federais, na sua grande maioria também eleitas pessoalmente com o sobrenome de Bolsonaro, quebre essa linha de conduta. Seja efetivamente uma oposição ao novo governo. Não permita que o novo governo queira, por exemplo, fazer coisas que faziam no passado. Fundos de pensão, Petrobras, BNDES, Caixa Econômica Federal, Correios. Isso foi uma lista interminável. Eu acho que o povo brasileiro se lembra muito bem do que foi o governo do PT. Nem todos, Ok, nem todos. eles ganharam. Nem todos. Eles ganharam. Pois é, eles ganharam, tá? Eles ganharam. A minha esperança, e eu acho que é o grande clamor da população brasileira, é que não voltemos a ver os problemas que víamos praticamente todos os dias pelas televisões brasileiras. Essa é a grande esperança. É o que a gente espera, que o presidente eleito, né, faça um bom governo e que realmente reconsidere as suas posturas, né? Que não repita posturas que ele teve no passado. É o que a gente espera, né? E que efetivamente respeite os votos que ele recebeu. Que ele recebeu. Exatamente. Faça jus, né, a quem votou nele. Exatamente. Eu estava vendo também, logo depois, acho que dia 31, na segunda, o governador Zema, né, manifestou, o Ronaldo Caiado, manifestaram desejando boa sorte, bom governo, mas isso não quer dizer, e isso eu até comentei isso depois com outras pessoas que estavam próximas a mim, não quer dizer que eles já se debandaram para o presidente eleito. Eles só desejaram boa sorte, um bom governo e que as coisas aconteçam. Mas as pessoas começam a ver qualquer tipo de manifestação de um governo ou outro, de outros governadores, e acham que eles estão já apoiando o presidente eleito. É isso. Foi o que eu vi. Pois é. Kelly e telespectador, o Brasil, o governo brasileiro, o poder executivo brasileiro, ele ainda é um poder muito forte, principalmente com relação a recursos. O Brasil necessitará de uma reforma tributária para desafogar um pouco o contribuinte, que é o mesmo que vota e é o mesmo cidadão que tem direitos oriundos da Constituição. Se o governo eleito vai fazer ou não, é uma expectativa. Por que eu falo isso? Governadores e prefeitos, eles obrigatoriamente, eles têm que ter um bom relacionamento com o governo central. Porque é do governo central que parte, às vezes, grande parte dos recursos em que são feitas as benfeitorias nos estados, nos municípios. Por exemplo, o governador Zema fechou com o atual governo Bolsonaro
o reinício do metrô em Belo Horizonte. Metrô esse que Caracas tem, pago com dinheiro brasileiro pelo BNDES, mas Belo Horizonte não tem. Bom, Belo coisas do Horizonte tem um passado. metrô lá, mas ele é só pela superfície, né? Ele não vai por debaixo da terra. Exato. Então, o governador Zema fechou esse acordo com o presidente Bolsonaro. E, óbvio, parte do recurso é federal. Então, para que isso aconteça, governadores e prefeitos não é que vão cair no colo do novo presidente, não é isso. Mas eles obrigatoriamente têm que manter um bom relacionamento com o governo central, para que a máquina pública funcione. Sim. Entendeu? Então, às vezes, a população pode olhar de uma forma um pouco estranha, mas esse relacionamento tem que existir, porque senão estados e municípios literalmente param. E espera-se que isso não aconteça. Você não vive... A gente não vive numa ilha, né? Os estados, eles precisam, né, conversar. Bom, Renato, exatamente. E sobre a questão, assim, por exemplo, com essa transição, o governo Bolsonaro criou alguns benefícios, né? Auxílio caminhoneiro, Auxílio Brasil, outros auxílios, né? Eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas até onde eu estudei, né? O Auxílio Brasil ele foi totalmente rechaçado na época pelo governo do PT, né? Pelos parlamentares que votaram, das votações lá, salvo engano, 40 parlamentares votaram e todos eles contra o Auxílio Brasil. Só que eu já ouvi um pronunciamento do presidente falando que ele vai manter o Auxílio Brasil. Manter o Auxílio Brasil, talvez melhorar, às vezes, um valor, né? Que também está sendo estudada a possibilidade, me parece que vai passar para R$1.000. É uma conversa que a gente ouve, mas assim, a gente não sabe até que ponto tudo isso o Lula realmente vai conseguir, de onde ele vai tirar esse recurso. Porque já estavam questionando e criticando, né, o Jair Bolsonaro, falando que ele não conseguiria manter esse Auxílio Brasil para os próximos 4 anos, caso ele fosse reeleito. E o Lula? De onde ele vai tirar, então? Já que o Auxílio Brasil é um plano que a esquerda considerava furado. Você sabe alguma coisa sobre isso? De fato, Kelly, aconteceu isso tudo. E o presidente Bolsonaro ele prometeu seguir com esses programas e foi muito questionado também, como sempre, dizendo que ele não falava, jamais falou de onde sairiam os recursos. Acontece, Kelly, que apenas para relembrar o seu telespectador, o Brasil, somente após pandemia, o Brasil surpreendeu o mundo e surpreendeu os críticos internos na sua economia. Tivemos deflação em praticamente 3 meses, a arrecadação subiu muito, o desemprego caiu, as contas públicas estão ordenadas, não só contas públicas federais, como estaduais e municipais. Ou seja, dinheiro iria ter. Vamos ver o que vai acontecer com o próximo governo. Vamos ver se o próximo governo terá a confiança do mercado, a confiança internacional, ou será um governo que vai lapidar o erário público, como infelizmente aconteceu no passado. Uma gastança sem controle. Vamos ver como é que esse governo vai atuar. Até agora, esse governo não diz quem será o ministro da Fazenda ou da Economia. Já se fala em criação de não sei quantos ministérios. Já se fala em quebra do teto de gastos. Ou seja, fala-se coisas que, além de amedrontar a população, amedrontam o investidor. Então, isso faz com que a pessoa que iria investir... Caiu, né? Alguns pontos percentuais, o dólar subiu, se não me engano. Toda aquela massa de investimentos, ela se retrai. É óbvio, é natural. Uhum. Então, a gente tem que ver como é que vai ser isso, entendeu? E, de fato, você falou uma coisa muito correta. A bancada do PT votou contra o Auxílio Brasil, mas agora estão tentando arrumar dinheiro, inclusive
na expectativa de quebrar o teto de gastos para continuar com o Auxílio Brasil, mudando de nome novamente. Voltará a se chamar Bolsa Família. Você está brincando. É É mesmo? verdade. Ouvi isso hoje. Ouvi isso hoje. É uma questão de nomenclatura, E, de nome. Para que isso, né? na verdade, o Bolsa Família não começou com o governo do PT. Começou lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, um programa social da então primeira-dama Ruth Cardoso. E quando o PT ganhou as eleições, ele chamou para si e como se ele tivesse inventando a roda, que na verdade não foi o que aconteceu. Fora isso, o presidente eleito já vem falando que vai ressuscitar programas como Minha Casa Minha Vida, Que sabe? ainda existe, Da Minha Casa onde, Minha Vida, ele só mudou o nome, né? da onde vai tirar esses recursos? Essa é a pergunta. Mas o Minha Casa Minha Vida, ele Essa é a existe. grande Não pergunta. existe, Renato? O Minha Casa Minha Vida, ele existe, só que ele tem outro nome. E ele Ele tem outro formato existe, porém dentro do orçamento. dentro do orçamento, tem outro formato. Porém, Entendi. exatamente, dentro do orçamento. Vamos ver o que vai acontecer com o novo governo. Renato, realmente, assim, agora vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? É o que a gente espera que o Brasil realmente. As manifestações surtam algum efeito e alguma coisa, pelo menos bonito tá de se ver, né? Pelo menos eu acho muito bonito. Não está tendo dilapidação de patrimônio, as pessoas estão de forma pacífica, né? Manifestando. É bonito, porque você vê, eu me lembro muito assim, né? Eu ainda era muito menina, mas na época do impeachment do Collor mesmo, dos Direta Já também, né? Que as caras pintadas iam para a rua. Eu tô achando muito bonito, porque parece que a gente está revivendo uma parte da história novamente, né? É o que eu tô achando, assim, tão visto isso. Pois bem, Kelly e telespectador, você me fez essa pergunta se as manifestações surtem algum efeito. O que eu posso garantir a vocês, com toda a segurança do mundo, é que povo na rua, o político treme nas bases. Povo na rua, cidadão na rua, eleitor na rua, o político presta muita atenção. Pode até falar que não, mas presta. Porque daqui a 2 anos teremos novas eleições para prefeituras e câmaras municipais. E daqui a mais 4 anos teremos novas eleições federais. E o tempo tem passado muito rápido. Então, não se iluda. Povo na rua chama muito atenção. Podem até ser considerados manifestações antidemocráticas. Mas o povo não se preocupa com isso. O político, sim, se preocupa muito quando vê essa grande massa da população brasileira nas ruas. E o Brasil, ele não vai ser mais o mesmo depois dessas manifestações. Nós não somos os mesmos, né? Não, A cada hora a não. gente somos pessoas diferentes, entendeu? Então, ainda mais, né, com uma manifestação dessa, o Brasil com certeza não é mais o mesmo. Mas, A Renato, população brasileira amadureceu muito. Eu quero, assim, finalizar esse programa de hoje. Te agradecer mais uma vez por ser tão esclarecedor, tão didático, né? Por ter falado de forma leve, né? Sem atacar ninguém, sem agredir, né? Os posicionamentos, mas assim, o que a gente trouxe aqui é o que está acontecendo nessa semana, né? Para que as pessoas Exato. possam entender a aplicação do artigo 142 da Constituição, se cabe, não cabe, né? Como é que seria isso em caso de intervenção federal. E foi muito rico essa entrevista mais uma vez. Eu te agradeço, tá? Muito obrigado. Volte logo para Muito obrigado. Palmas, por favor, tá? Você está fazendo muita falta Voltarei. aqui. Largue essa Brasília aí, venha para cá, Voltarei. para esse lugar quentinho, para o nosso forninho É aqui, verdade. né? Eu agradeço demais, agradeço muito a tua audiência, parabenizo muito os seus telespectadores por estarem te assistindo, porque é um programa sério e é um programa que se preocupa com a realidade. Eu tenho esperanças, Kelly. Eu sou um otimista com os pés no chão. Eu só peço, e eu tenho certeza que é o mesmo sentimento das pessoas que estão te ouvindo. Eu só peço que a gente não acabe vendo uma novela que a gente já viu muito, muito recentemente.
Então, o meu único pedido, que realmente as coisas tenham mudado, que os parâmetros sejam outros, que o respeito à coisa pública seja realidade e que o povo se sinta seguro para poder seguir com a sua vida. É a única coisa que eu espero. Te É o que a agradeço gente muito mais espera. uma vez e desejo um beijo enorme a todos os seus telespectadores. E logo, logo estarei aí, pode estar certa disso. Pois venha. Gente, é isso aí. Estamos finalizando mais um programa e eu agradeço a sua audiência. Até o próximo programa. Tchau para vocês.